Bem, pessoal, então vamos lá dar continuidade a nosso exercício, tá certo? De revisão, corrigindo esse exercício que eu passei para vocês, tá? Na 13ª semana. E aí, o assunto relacionado a esse exercício é justamente, tem como o tema a função oxigenada fenol, né? Então, se vocês observarem, são várias questões, todas com a presença de fenol. E o que vai ser um fenol? Função oxigenada, no qual a hidroxila é ligada diretamente ao anel benzênico, tá bom? Então existe o nome oficial e o nome usual desses compostos, tá? Então, para a gente ter uma ideia aí, como seria o nome oficial? Vou fazer esse primeiro o nome oficial e o nome usual, tá bom? Depois a gente faz só, como não está pedindo os dois, depois a gente faz só o nome oficial. Aí, se alguém tiver dúvida em relação ao nome usual ou tiver curiosidade, me fala que eu faço. Então, como é que seria a nomenclatura desse primeiro composto? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu colocar, esqueci. Vou colocar aqui letra A, B, C, do jeito que a gente fez a outra. D, E e F, tá? Então, nós temos aí, na letra A, tem o seguinte composto. Tem esse aqui, o anel benzênico, com a hidroxila, CH2 e CH3. Tá bom? Então, como é que seria o nome oficial? Como seria o nome oficial? Você iria numerar a partir da hidroxila, 1, 2. O radical ligado, a gente vai dar o nome, são dois carbonos, vai ser o etil, tá? E a nomenclatura vai ser da seguinte forma. Primeiro, a numeração seguida do nome do radical, então 2-etil, mais a palavra hidroxibenzeno. Hidróxido, hidroxila e benzeno do anel benzênico, né? Então, 2-etil, hidroxibenzeno. Só uma Aí, dúvida, pode ter um no hidroxi, antes do era, hidroxi? era justamente isso que eu ia falar agora, Cauane. Você tirou as palavras da minha boca em relação a isso. O porquê não colocar o 1? Ou por que o senhor não colocou o 1? Porque, na verdade, obrigatoriamente, a gente sempre vai colocar, vai iniciar a numeração pela hidroxila, obrigatoriamente, tá? Então, a hidroxila sempre será 1. Por isso que eu não coloquei. Mas, professor, se colocar tá errado, errado não tá, é desnecessário. Você não vai ver, numa determinada questão com a numeração. E se tiver para você escolher entre ter a numeração e, nesse caso específico, um hidrox, não colocar, escolha não colocar, tá certo? Porque é a regra atual que se segue. A não ser que, numa situação de fenol, você tenha mais de uma hidroxila. Se isso acontecer, de você ter mais de uma hidroxila, aí sim, aí você é obrigado a colocar. Porque você tem que posicionar, né, fazer o posicionamento, dizer, informar a posição dos compostos ligantes, né, dos compostos dos radicais ligantes, assim como das hidroxilas ligantes no anel benzênico. Alguma dúvida mais? E aí, a nomenclatura usual. Como é que você poderia dizer essa nomenclatura usual, certo? Você vai chamar a hidroxila junto com o anel benzênico
tá? Difenol, né? O nome da função. Vai chamar de fenol, né? Tem a posição 2, então você vai dizer o quê? Um tipo de nomenclatura usual, vamos botar usual 1, em que você poderia numerar, seria 2-etilfenol, certo? 2-etilfenol. Mas, geralmente, quando você trabalha com nome usual, tá? Você não é, alguns autores não mostra para você, não coloca para você com 2-etil. Ele não coloca a numeração. A numeração tem autor que deixa exclusivo para quando você está trabalhando com nome oficial, tá bom? Alguns autores mostram. É por isso que tem uma segunda nomenclatura, né? Seria, digamos assim, o usual 2. Como seria? Aí você usa a nomenclatura orto, meta e para. Como assim, professor? Se tiver na posição 1, 2, vai ser orto. Ou só O. Se tiver 1, 3, vai ser meta. Ou só M. E se tiver 1, 4, certo? A posição do radical for na posição 4, você vai chamar de para ou só P. Certo? Conhecido como posições orto, meta, para. Nesse caso, como está 1, 2, então vai ser orto, etil, ortoetilfenol. Ou apenas, se você quiser, O-etilfenol. Então, tanto faz você colocar o orto, a palavra orto, como você colocar o O. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso aí? Pois tranquilo. Qualquer dúvida que você tiver, ou que eu vou fazer com nomenclatura oficial, tá certo? Os demais, para a gente dar uma agilizada. Mas se vocês quiserem saber como é que fica a nomenclatura usual, ou por acaso fez e queria conferir, é só me falar, tá bom? Então vamos para a próxima. Letra B. Como é que fica a letra B? Vai ser 1, 2, 3. Então você tem aqui hidroxila e CH2CH3. Colocando a posição, eu vou ter 1, 2, 3. Então, como é que vai ser a nomenclatura? Certo? Então, aí eu tenho na posição 3 o etil. Então, vai ser 3-etil hidroxibenzeno. Como eu fico me coçando para colocar o usual, C13 é ortometa. Então, vai ser aí meta etil fenol. Ok? Então, meta-etilfenol. Essa seria a nomenclatura. Vamos para o próximo. C. No C eu tenho agora esse outro composto aí.
Tá inclinadinho, vou fazer inclinadinho. É bom porque se der eu já faço outro aqui embaixo. Então, D. Tá. Pronto. Então, vamos lá. Posição 1, 2, 3, 4. Posição 1, 2, 3, 4. Então, nomenclatura oficial. Nomenclatura oficial. Na posição 4, eu tenho um radical. Esse radical vai ser o metil. Então, como é que ele fica? 4 metil hidrox benzeno. E usual. 1,4 vai ser para. Então, para metil fenol. Ok? E o outro, oficial, também vai estar na posição 4, só que o nome desse radical, certo? O nome desse radical, ele vai ser o isopropil. Isopropil. Então vai ser 4, tá no carbono do meio, né? Isopropil, hidrox, benzeno. E o usual, C14 é para. Então, para isopropil fenol. Dúvidas? Ó, tô colocando o link da chamada novamente, tá? Para o pessoal que entrou depois. Dúvidas? Não, tranquilo, de boa. Então, continuando. Então, vou tentar colocar três aqui. F e G. Então, é, F, G, G, H, I, J, K, L. Então, vamos lá. Letra E, esse composto. Letra F, o mesmo composto, só que na posição 3. E o outro. Pronto. Agora, o outro vai ser esse aqui.
Então, vamos lá. Nome oficial. Então, primeira numeração, 1, 2. Esse aqui tá 1, 2, 3. E o outro tá 1, 2. Certo? Nome oficial. Qual é o nome deste radical? Esse radical ele recebe dois nomes, tá? O primeiro é chamado de etenil. Falei para vocês, né? O etenil é porque são dois carbonos com ligação dupla, ou também chamado de vinil, tá certo? Etenil ou vinil. Então ficaria, ó, de forma oficial, né? Coloca etenil. Então 2 etenil hidrox benzeno. No usual, você pode usar o vinil, tá? Então seria 2 é orto. Então, orto, vinil, fenol. Aí você poderia dizer, professor, se eu tivesse colocado orto, etenil, fenol, tava certo? Tava também. Tá bom? O outro, oficial. Então, o oficial está na posição 3. Também o etenil, então 3 etenil, hidrox, benzeno. E o usual, colocar vinil. Então seria, só que posição 1,3 não é orto. Posição 1,3 é meta, né? Pelo que eu tinha falado anteriormente. Então fica meta, vinil, fenol. Ok? Já o G, esse a gente fez no anterior, né? Tá ligado no carbono do meio. Isso aqui vai ser o isopropil. Então, oficial e usual. O oficial vai ser posição 2, vai ser 2 isopropil, hidrox, benzeno. Já o outro, usual, então vai ser o quê? Posição 2 orto. Então, orto, isopropil, fenol. Dúvidas? Não, tudo tranquilo? Beleza. O povo desenrolado, Jesus. Parei na G, H, I, J. Vamos lá. O H, ele vai ser esse composto, não para. O I vai ser agora um propil, certo? E o outro, só continuar aqui, KL, M,
N, O, P, Q, R. Então aí falta só, ó, apareceu a partir daí duas hidroxilas. Aí, como são duas hidroxilas, aí sim eu tenho que colocar a numeração, tá? Das duas. Então vai ser uma hidroxila aqui e outra hidroxila do outro lado, tá? Então vamos lá. Nomenclatura usual, vou escrever primeiro a posição. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deixa eu só ajeitar aqui e trazer esse hidrogênio para mais perto. Pronto. Então vamos começar pelo oficial, né? Oficial. Então está na posição 4. A gente já viu que dois carbonos com dupla vai ser o etenil ou vinil. Então vai ser 4 etenil hidrox benzeno. E se for usual, está na posição 1,4. 1,4 é para. Então, para vinil fenol. Letra I, oficial. Então, oficial da letra I. Esse radical não está no carbono, são três carbonos, não está no carbono central, está na extremidade, então o nome desse radical vai ser propil. Tá? Então, oficial vai ser 3-propil. Professor, mas ele não está, como sempre, o professor não está colocando em cima a hidroxila, não importa a posição, a partir dela conta-se uma. Então fica 3-propil hidrox benzeno. E o usual, certo? Vai ser posição 1,3 é meta. Então, meta, propil, mais fenol. E o de baixo? Olha o link da chamada, Nathan. Então, o de baixo eu tenho duas hidroxilas. Duas, certo? Uma está na posição 1 e outra está na posição 3. Então, como é que fica isso? O que é que você vai colocar? Você vai colocar a nomenclatura oficial. Usual tem? Não, usual não tem. Você não vai dizer hidroxila fenol. Isso não existe. Então, usual não tem. Oficial. Então, vai ser posição. Posso escrever 1,3, porque tem um na posição 1 e o outro na posição 3. Então, 1,3 de. Deixa eu só apagar aqui. De hidrox benzeno. Professor, e cadê o H do hidrox? Quando eu junto, o H desaparece. De hidrox. Quando eu junto, o H desaparece. Agora,
Eu poderia colocar também assim, di tracinho hidrox. Aí colocando assim, tudo bem, o H aparece, porque está separado pelo hífen. Mas se colocar junto, o H some. Aí fica dihidrox. Dois I. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Beleza, o povo bom, meu Deus do céu. J, K, L, e M. O K. E o L vai ser na posição orto, na posição para. E a letra M, tem outro composto, né? Então vamos lá. Esse K tem duas hidroxilas. Tem o usual? Já vimos que não. O L tem duas hidroxilas. Tem o usual? Também já vimos que não. Então, numerando um, 2, como é que vai ficar o nome oficial? Vai ficar 1,2 de hidroxbenzeno. E a letra L, posição 1, 2, 3, 4. Como é que vai ficar? 1,4 oficial. 1,4 de hidroxbenzeno. Tá? Professor, se eu, em vez de colocar 1,4, eu colocasse, sei lá, ortopara, estava errado, porque isso é oficial. Oficial não tem orto, meta, para. E agora a letra M. Eu tenho aqui 1, 2, 3. Oficial. Na posição 3, como é o nome deste radical? Parece um T. Vai ser um isobutil. Isobutil. A ligação livre não está no carbono terciário, está no carbono CH2. Então vai ser 3 isobutil hidroxbenzeno. Tem usual? Tem usual. Eita, que esse lápis tá me dando trabalho. Então o nome dele. 1,3 é meta. Então vai ser meta isobutil fenol. Dúvidas?
Tá tudo cristalino, feito água. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, pessoal, só a título de curiosidade, a gente está participando da nossa aula, a Fernanda. Ela é aluna da UEPB, do curso de Química, e está aqui para cumprir com o estágio dela de docência, tá certo? E aí, qualquer coisa, ela vai auxiliando ou, na medida do possível, perguntando, questionando ou sendo questionada, tá certo? Então, vamos lá. Fernando, eu só não sei se a sua amiga que ia participar também veio, porque eu não reconheci o nome. Bom dia, professor. Bom Bom dia, dia. turma. Não, ainda não. Eu acho que ela não conseguiu ainda oficializar o estágio. Mas se não der certo também, eu lhe aviso, viu? Pronto, tá ok então, Fernando. É. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, continuando. Vamos concluir agora, né? Ou ainda falta. NOP. Por mais que vocês possam achar cansativo, mas essa correção, tá bom? É uma revisão do que a gente está vendo. Então, é para fixar o conteúdo que nós vimos, tá certo? O intuito é esse. E para ajudar vocês a não ter dúvida em relação às funções. Ou para quem teve dúvida na hora de fazer os exercícios, poder tirar agora na explicação, tá? Então, vamos lá. N vai ser o composto na posição para. Além do N, o O na posição orto. E o P tá, na posição meta. Então, vamos lá. Vamos numerar. Ó, sempre partindo da hidroxila como grupo funcional. 1, 2, 3, 4. Tá? Esse radical aqui tem a ligação livre no carbono secundário, então o nome dele vai ser sec-butil. Esse aqui de baixo, na O, também está no carbono secundário, né? Posição 1, 2. Também vai ser o sec-butil. E o P, eu tenho 1, 2, 3, está na posição 3. E se você observar, a ligação livre está no carbono terciário. Se é terciário, é terc-butil. Ou só T-butil, né? Pode ser também. Então, nomenclatura oficial. Então, vai ser posição 4, 4, sec-butil,
mais hidroxibenzeno. Nomenclatura usual, certo? Tá, 1,4, 1,4 é posição para, então vai ser para, sec, butil, mais fenol. E também esse outro, na posição 2, né, na posição 2 é um outro sec-butil. É o mesmo nome, só muda a posição. Então, oficial, 2, sec-butil, hidroxibenzeno. E o usual, certo? 2 é orto. Então, orto, sec, butil, fenol. Tá bom? Já na letra P, eu tenho um teste butil na posição 3. Então, oficial, 3, teste, ou terc, ou T, butil, hidrox, benzeno. E o usual vai ser, ó, 2, 3 é meta. Então, meta, terc, butil, mais a palavra fenol. E aí, gente, fofa do meu coração, dúvidas? Estamos já acabando, falta só duas, se eu não me engano. Fala, Júlia. Qual é a sua dúvida? Usa o SEC, Juliane, quando a ligação livre está no carbono secundário. O que é um carbono secundário? Olha aqui, ó. Estou circulando de verde. É um carbono que está ligado a dois outros carbonos. Essa nomenclatura sec-butil, terc-butil, certo? Só vai aparecer quando você tiver de 4 carbonos no radical acima, 4, 5, 6. Geralmente, ele só aparece 4, no máximo 5 carbonos no radical. Então, se tiver a ligação livre, quer dizer, o radical tiver ligado à cadeia principal por um carbono secundário, a gente usa a terminação sec, né? Se por acaso o carbono que está ligado, o radical, não for um secundário, for um terciário, feito esse que eu liguei, circulei de azul lá embaixo, ao invés de terc, como é de sec, como é terciário, vai chamar terc, de terciário. Ou então é só T mesmo. Deu para entender? Por nada, Júlio. Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem está com orgânica experimental lá na UEPB? Professor, eu acredito que é o professor, se bem que eu não sei, porque esse período mudou muita coisa, né? Ah, entendi. Mas eu acredito que era Antônio. Antônio Augusto. Não, Antônio Nóbrega. Ah, o Magrinho. Sim, sim. Ah, tá. Lá Mas aí eu no, não sei, no- porque muita coisa mudou. Tem muitos professores que não, inclusive, não estão querendo lecionar as disciplinas de experimentais por ser remoto, é aquela coisa toda. Entendi. Mas é só eles me chamarem que eu vou lá ministrar as disciplinas remotas. Não tem problema não, as experimentais. Eu não ligo, não. Eu fui monitor de orgânica lá 2 anos e meio, 5 semestres. Para Antônio Augusto, Dijane, Vera, Hum. bem legal. Q e R, né, pessoal? Só faltam duas. Diga amém. Q e R.
Então, o Q, eu tenho também um teste butil, só que na posição para, né? E o R, eu tenho dois. Eu estou colocando do outro lado a hidroxila, pessoal, mas tanto faz, tá? Tá de um lado ou tá do outro, tanto faz. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Oficial. Ele vai ser 4. O nome desse a gente já viu, né? Desse radical. É o terc-butil, né? O T-butil. Vou até colocar o T em vez de ter. E também pode ser T-butil. Professor, por que terc? Porque está ligado a um carbono terciário. Hidroxibenzeno. E usual? Tem, tem. Como é o nome dele? Posição para, né? Então, para T-butil fenol. Aí, professor, eu uso para que danado isso aí, professor? Isso na minha vida eu vou fazer, por exemplo, os cursos que citaram, né? Vou fazer medicina, vou fazer psicologia, vou fazer odonto, principalmente a área de saúde. Se for para a área de humanas, basicamente, dependendo do curso, você nunca mais vê química, né? Só não digam amém, pelo amor de Deus. Eu fico triste. Então, mais a área de exatas, dependendo do curso que você escolher, você vai precisar, certo? Principalmente se for, não de forma específica engenharia química, mas engenharia de materiais, não de engenharia de processos, de engenharia de alimentos, tá? Engenharia agrícola, você vê, e na área de saúde. Mas, professor, o que danado eu vou ser um médico, por exemplo, e vou precisar saber esse troço? Você vai trabalhar com remédios, da mesma forma que o enfermeiro vai trabalhar com remédio, da mesma forma que o psicólogo dependendo se ele fosse especializar em psiquiatria, por exemplo, ele vai poder medicar. O enfermeiro vai estar manipulando com medicação. O médico ele vai prescrever a medicação. O fisioterapeuta, dependendo da área que ele vai atuar, ele vai trabalhar, por exemplo, se for na parte na parte de recuperação, né, muscular, recuperação óssea, se for, por exemplo, na massoterapia, para quem for para esse vínculo, essa ramificação. Se você for trabalhar com alguma substância química, medicamento ou algum tipo de droga, a droga no sentido de medicamento, que as pessoas costumam chamar droga só de forma pejorativa, né? De forma como se fosse algo ilícito. Mas qualquer substância química pode ser chamada de droga. Não é à toa que a farmácia é o nome atual, o nome mais bonitinho. Na verdade, não é, a farmácia é uma drogaria, onde vende medicamentos, drogas lícitas. Algumas, tarja preta, por exemplo, depende da prescrição. Ou se for antibiótico hoje em dia, você só toma, você só é medicado se tiver a prescrição do médico, né, com receita lá, tudo organizado. Mas para que você precisa saber? Você vai aplicar uma medicação, como um enfermeiro, por exemplo, num paciente sem saber o que está escrito, sem saber para que serve? Eu estava, hoje é quinta, estava terça-feira lá no laboratório, lá na UFCG, e o pessoal estava organizando uns reagentes. Tiraram no laboratório que estava lá em alimentos e trouxeram para o laboratório
da engenharia química, né? Onde eu trabalho lá, onde eu estou concluindo meu mestrado. Então, muitos, como eles estavam classificando, muitos estavam com sem, não tem a nomenclatura em português. Tinha lá uns, vários estavam em alemão, outros estavam em francês, né? Alguns em inglês. E aí o pessoal enrolado sem saber. E agora, como é que a gente vai classificar? Puxa vida, tu conhece química? Um pouco. A química básica, a gente está vendo química básica, tá certo? Então, a química básica, tu conhece um pouco? Sim. Então, aplica. Porque além, no rótulo do recipiente lá do reagente, além de ter as informações do reagente e o nome, por exemplo, em alemão, você não precisa saber alemão para poder saber o nome do composto. Tem a fórmula química do composto. Pô, se tem a fórmula química do composto, é o que a gente está vendo, só que, por exemplo, não tem essa fórmula química como eu estou desenhando aqui, tá bom? Tem a fórmula química mais condensada. Mas tem a fórmula química. Então, se tem a fórmula química, então dá para saber o nome dele, tá bom? Ó, Gessé, tudo que entrou agora, tá aí a lista para chamada. Então, muitas vezes, a gente está lendo uma bula de remédio, né? A bula lá de um medicamento que a gente vai tomar e a gente não sabe o que está lá. Não tem lá. Às vezes é uma substância que você é até alérgico, mas você, às vezes, ela está com um nome diferenciado, mas pela fórmula química você consegue identificar, tá bom? E para aqueles descrentes, né, da minha religião química, né, digamos assim, até uma blasfêmia, mas vamos brincar dessa forma, e diz, ah, mas eu não vou, sou de humanas e não vou precisar disso mais não. Para que danada eu vou fazer isso? Bem, nem que seja para passar no vestibular, mas pelo menos até aí você vai precisar. Então tá aí a importância de você ver. Aí tem um novo ensino médio que está para entrar agora a partir de 2022, onde, teoricamente, o aluno vai escolher a área, tá? Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Porque primeiro ano, todo ano médio, todo mundo vê tudo. A partir do segundo ano, o aluno vai ser por um lado, Cauane. Porque, tipo, você vai fazer jornalismo, né? Comunicação. Então, no caso, no segundo ano, você já não veria, já que você é de humanas, você não veria, não iria ver a parte de ciência da natureza. As obrigatórias são português, matemática e inglês, isso é para todos. Inglês ou espanhol, né? Que é línguas. E no seu caso, você, além dessas, que são as obrigatórias, seria cursar História e Geografia, Filosofia, Sociologia, que é a E disciplina parece da que área. começa a partir do primeiro ano mesmo. Vou Não, começar a técnica no é a primeiro partir do ano. segundo. É a partir do segundo, Cauane. Primeiro ano Ah, vê tudo ainda. Só se mais na frente for avançar, mas o novo ensino médio ele vai entrar a partir do segundo ano. Primeiro ano é 100% de tudo, é a base. Segundo ano, você vê 60% da base, 40% das específicas. E terceiro ano, pelo menos é assim que vai começar, 40% da base, 60% das específicas. É uma vantagem? Sim, você vai se especializar, vai segundo e terceiro ano, beleza. Mas aí, digamos, sim, vai ser a base completinha no primeiro ano. Mas digamos que tem muitos assuntos que vão vir para o primeiro ano. Só que o primeiro ano não dá conta de ver tudo. Então, vai muitos conteúdos importantes. Por exemplo, no seu caso, você vai fazer para jornalismo, que é da área de humanas. Você não ia ver. Para química, física e biologia, você não ia ver. Então, eu já vi muitas pessoas que mudaram de curso. Conheço uma pessoa que se formou para biologia, depois ela fez de biologia, ela foi para farmácia e depois ela fez direito.
Então aí deu uma passeada boa, tá entendendo? Tá aí justamente a questão das profissões, é justamente isso que eu queria dizer, tá entendendo? Porque como é que você no segundo ano você escolhe a humanas? Aí você assiste às aulas de humanas das específicas. Aí você chega no terceiro ano, continua fazendo para humanas. Chega no vestibular e aí tu acha que coloca no primeiro ano para humanas, só que quando é depois, no segundo não passa para o que você quer, e no segundo ano você resolve mudar e você quer fazer para, digamos, sei lá, vamos botar um medicina. Como é que tu vai fazer para medicina se tu no segundo e terceiro ano tu não viu nada de química, de física e de biologia, que é a base? Esse é o problema. Aí pronto, Bia, por exemplo, tinha dúvida antes, né? Ainda bem que foi bem antes, em arquitetura e psicologia. São coisas totalmente diferentes. Arquitetura, você vai trabalhar na área de exatas. Psicologia, você vai trabalhar na área de saúde. E aí? Você vai escolher o quê? Vai escolher que área? Não vocês, que vocês já não vão entrar nesse tempo. Mas e quem vai começar no segundo ano? Ano que vem, entendeu? Essa é a parte complicada. Mas para quem já tem certeza e tudo mais, e já tá certo do que vai fazer, e tal, aí sim é tranquilo, tá entendendo? Mas os pensamentos mudam, os planos mudam, as pessoas mudam, tá bom? E aí, nessa mudança que a pessoa pode ir para uma coisa totalmente diferente. Essa é a maior preocupação. É mesmo isso. Mas você está dentro da mesma área, certo? E outra, por exemplo, se você tivesse em dúvida como para ser professor, né, biólogo, como sendo professor ou biólogo marinho, a diferença é que o biólogo marinho você ia ser pesquisador, mas o curso é o mesmo, praticamente. Claro que o professor de biologia é licenciado, né? E o biólogo marinho ele é bacharel. Mas tem universidade que você faz o curso de biologia contempla bacharelado de licenciatura. Ou, por exemplo, você quando termina a licenciatura com biologia, você paga um ano e meio, dois no máximo, e você consegue terminar os dois cursos. Não, não cobra, Ju, as matérias, não, os editais. Mas, por exemplo, você, digamos que você quer direito. Você vai ser advogada, né? Bacharel em direito. Então, digamos que você termina o curso de direito, só que aí surge uma vaga, certo? Para perito, certo? Perito criminal, sei lá, numa instituição federal. Aí você, beleza, tranquilo, show de bola. Estuda para poder ser perito e para poder ganhar aí seus 7, 8, 10 mil por mês. Maravilha, show de bola. Em Campina Grande, oxe, tranquilo. Só que perito vai cair a parte de análise, certo? E cai química. Perito criminal, tá? Muitas vezes você tem que ter alguma noção de química, porque tem as análises químicas. E você não você vai precisar saber, mas você vai precisar entender, entendeu? Esse é o problema de determinados cursos, determinadas áreas. Não agora. Agora é de boa. Estou falando mais na frente, quando os alunos forem progredir nesse novo ensino médio. Tá entendendo? Mas vamos lá, vamos concluir. Essa R, a última, não tem usual, certo?
Não tem como o naftaleno você determinar como é que vai ser. E o oficial, no oficial, quando é, quando são dois benzenos colados, né? É um naftaleno. Significa dizer o quê? Que quando você tem um naftaleno como radical, seria o naftil, tá? Seria o naftil. Se a ligação livre for em cima ou embaixo, se a ligação livre for em cima ou embaixo, você vai usar a terminação beta. Se for de um lado ou do outro, você vai usar a terminação alfa, certo? Isso eu vou até corrigir e vou colocar o usual sim, tá? Isso seria para usual, tá bom? Para o oficial, você só vai numerar um, dois, três, quatro, cinco. Você só vai numerar se tiver outro. Se não tiver, certo? Se não tiver, o nome do oficial vai ser hidrox. Não precisa colocar um, porque qualquer posição que ele vai ficar é um. Se é o contrário, deixa eu olhar. Você está certo, Ju. O seu professor errou feio. Eu troquei as bolas. Muito obrigado pela correção. Alfa e beta. Então vamos lá. Se for oficial, então vai ser hidróxido. Como não é um benzeno, é um naftaleno. Então vai ser hidroxinaftaleno. E o usual vai ser beta-naftol. Certo? Naftol porque seria um fenol, tá? Então, naftol. Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse exercício? Não, então encerramos ele e vamos para o próximo, tá? Isso aqui, eu vou até escrever aqui, é a continuação da semana 13. E depois eu vou postar isso para vocês, tá? Semana 13. E agora semana 14.
Pronto, aqui a gente já começa com aldeído, tá? Muitas questões a gente já dá para resolver aqui mesmo, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Só pede nome oficial. Então, nome do aldeído, você vai numerar a partir da carbonila. 1, 2, 3, 4, tá certo? Então, como é que a gente faz a nomenclatura de um aldeído? São 4 carbonos, but, certo? Só ligações simples, an, aldeído, al. Então, butanal é o nome desse composto. Professor, eu precisaria colocar a posição? Não, porque nesse caso está na extremidade. Na extremidade você não precisa colocar a numeração, certo? Vamos agora para o nome B. Ó, toma cuidado, aqui eu tenho 5, tá? Na letra B eu tenho 5. Então vou ter um, aí mais 5, 6 e o outro é na posição 7. Se você for separar, você pode esticar, né? Deixar ele alongado e colocar os 5 CH2 em linha, tá? Então, cuidado quando você for fazer, prestar atenção nessa quantidade de carbonos condensados. Então, se são 7, hept. Só de ligações simples, an, aldeído, al. Então, heptanal. Letra C. Eu tenho 1, 2, 3. Se fosse o contrário, era 1, 2, 3 também. Só que aí eu tenho duas carbonilas. Então, como é que ficaria o nome? Certo? Seria 3-prop, só ligações simples entre carbonos. Lembra que eu tinha falado? Quando eu tiver as duas extremidades preenchidas, né? Eu uso o O como termo de ligação, né? Então, propano, duas carbonilas de função aldeído, al. Então, propanodial. Propanodial. Agora, a letra D. Essa letra D, do mesmo jeito, eu tenho duas carbonilas, né, na extremidade. A diferença é que aí é a minha forma em segmento de reta, né, a cadeia em segmento de reta. E aí tanto faz se eu numerar da esquerda ou da direita, já que as duas estão preenchidas. Então, cada ponta dessa eu tenho um carbono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 hept, só ligações simples entre carbonos an. Como eu tenho as duas extremidades com carbonila, termo de ligação O, heptano, duas carbonilas di, aldeído, al, heptanodial, tá? Letra E. Eu só tenho uma carbonila do lado direito, então, obrigatoriamente, eu vou começar por ela. Numera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar a cadeia maior. Os radicais, eu tenho em cima metil e embaixo metil. Um carbono só, metil. Então, como é que fica o nome, certo? Disso aí. Posição 3 e posição 4. Então, tenho 3, 4, dimetil. São dois. Vou continuar o nome embaixo, certo? Mas o correto é não continuar ele em linha, tá bom? São 6 X. Ligações simples, an, aldeído, al. Então, 3,4 de metil, hexanal. Certo? Então,
Nessa F, última da primeira questão, vou pegar a cadeia maior. Então, a cadeia maior é essa que está em reta, né? É cadeia maior que tem saturação. A cadeia principal vai ser a maior com quantidade de carbonos, que obrigatoriamente contenha insaturação e obrigatoriamente contenha o maior número possível de radicais. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Essa cadeia maior. O nome deste radical embaixo, né? É etil. O nome do radical em cima, embaixo, metil. Então, como seria? Metil tem um 2, né? Então, dimetil, mas eu falei que em ordem alfabética o di não conta, porque é quantidade, só conta se for posição, como iso, sec, terc, para alterar a ordem alfabética. Então, em ordem alfabética vai ficar 2 etil, 2 etil. Como os dois estão na posição 3, então 3,3 dimetil. Professor, mas se os dois estão na posição 3, eu não posso colocar só um 3, não? Não, porque são dois radicais, tem que usar 3,3. É 3 de um e o 3 do outro. São 5 carbonos pente, só ligações simples, an, aldeído, al. 2 etil, 3 dimetil, pentanal. Dúvidas nessa primeira questão? Hein, gente? Dúvidas na primeira questão? Tudo ok. Ok? Tudo bem. Os aldeídos com poucos átomos de carbono na cadeia possuem odores desagradáveis, mas certos aldeídos de alto peso molecular têm odores agradáveis e são usados na fabricação de perfumes, cosméticos, sabões. Tem um filme que é interessante, fala justamente da produção de perfume, tá certo? Apesar de ser relacionado com assassinato, então, que é perfume, não sei o que de um assassino. É uma coisa assim. Você colocando no Google, você consegue encontrar. Então, ele mostra a extração, né, de, de perfume. Ele mostra, ele mostra a preparação, a produção de perfume. Era uma coisa que eu queria. Pô, se tivesse aula presencial, a gente dava para fazer no laboratório isso, né? A gente extrair essências, tá? Da casca do limão, da casca da laranja, né, que a gente tem o limoneno. A gente consegue extrair a essência de flores, consegue extrair a essência do cravo, né, dentre outras substâncias, outras plantas, partes das plantas. E aí a gente conseguia, a partir da essência extraída, produzir perfume, né? Muito legal. Mas quem sabe, vamos ver se volta, se voltar, dá para fazer pelo menos um ou outro experimento, tá? Ou então vocês me visitam lá, quando o laboratório estiver pronto, a aula presencial, né? Que aí a gente me avisa antes, me visita e eu preparo um experimento para vocês aí. Olha como eu sou uma pessoa boa, tá vendo? Então como é que vai ficar o nome desse camarada aí, do 2? Nós temos a carbonila do lado direito, então vai começar por ela. Então eu tenho 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Aí aqui eu tenho um metil e do outro lado, desculpem, eu tenho outro metil, tá? Então, ele quer, vamos encontrar uma das coisas que ele dá como opção aí para marcar é o nome oficial dele, certo? Então, esse composto, vamos ver aí. Primeiro, na escrita do nome eu tenho 3 e 7, né? Tem 2 metil, então 3, 7 dimetil. Então já sei que esse 2, 6 dimetil eu já posso cancelar, porque não vai ser 2, 6, vai ser 3, 7, certo? São 8 carbonos, certo? Oct. 8 carbonos, oct. Só que eu tenho duas ligações duplas. Um que começa no 2 e o outro que começa no 6. Então, 2,6 dien, como é aldeído, al, certo? Ou poderia também se chamar 2,6 octa dienal. Também poderia ser, tá bom? Seria uma outra forma de você colocar. Alguma dúvida? Vamos só analisar as alternativas. Ó, o citral só tem carbonos primários e secundários? Não, ó, tem carbono terciário no 3 e no 7. Então, tá errado. O citral tem 3 carbonos primários? Não. Primário ele tem 4. O carbono 1, os 2 radicais e o carbono 8. Então, também não pode ser. Mas o citral, ele tem a fórmula química dele é essa, molecular desse, é essa que está aí, C10H16O, ou é o nome dele que está correto? Então, 3,7-dimetil 2,6-octadienal. Ou é octadienal, ou é oct, 2,6-dienal. Então, vamos ver o que está correto. Primeiro, vamos contar quantos carbonos ele tem. A fórmula química dele. Então, ele tem 8 carbonos com 2 de baixo, C10. Hidrogênio, quantos hidrogênios eu tenho? Então, eu tenho 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E um oxigênio. A fórmula química dele é essa sim. Aí, então, o nome está errado? Vamos lá, o nome científico. 3,7 de metil está certo. Octa 2,6 dienal ou octa dienal 2,6 octadienal. Então, isso tem alguma... isso está errado ou está certo isso aí? Esse nome 3,6-dimetil 2,6-octadienal também pode ser usado, certo? Como a fórmula química está correta. Então, hoje em dia, se você for, se você fosse colocar, marcar um dos dois, essa questão poderia ser anulada porque os dois estão corretos, tá? Então, essa questão, se fosse vestibular, seria plausível de anulação. Tá? A não ser que no texto você tivesse lá, de acordo com a nomenclatura oficial atual, a nomenclatura oficial atual, ele bota o 2,6 perto do dien. Então, aí, se fosse nesse caso, é que a resposta correta seria C e a letra A estaria
errada, porque o 2,6 não estaria próximo do dien. Ok? Dúvidas sobre isso? Então, vou seguir. Vamos ver esse outro. Nomenclatura. Ó, primeira numeração. Cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a cadeia principal? Sim ou não? O que vocês acham? Essa é a cadeia principal? Não, não é a cadeia principal. Eita, pessoal, hoje vocês estão com uma participação abençoada, viu? A não, é a cadeia maior. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a cadeia principal. Esse aqui é um metil. Esse aqui é um metil. Esse aqui é o isopropil. Esse aqui é um fenil. Então, como é que seria o nome? Em ordem alfabética, isopropil conta. Então, seria 3-fenil, 5-isopropil, 6-metil. Como são 8? Oct, só ligações simples entre carbonos. An, aldeído, al. Então, 3-fenil, a letra D e letra E estaria cancelada. Tem que ser, Leonilson, a cadeia maior. No caso, aquela que tem a maior, né, com maior quantidade de carbonos, tem que, se tiver ligação em saturação dupla ou tripla, obrigatoriamente tem que estar na cadeia principal. E se você tiver dúvida, tiver duas opções de cadeia maior, você vai por aquela que tenha, além de ser maior, tem a maior quantidade de radicais. Então, 5-isopropil, a letra B eu cancelaria. 6-metil octanal e não octanol. Octanol é álcool. Então é por isso que a resposta correta é letra A. Letra A. Vamos para a próxima. Escreva as fórmulas dos seguintes compostos. Letra A. Pentanal. São 5 carbonos com aldeído. Então, vou fazer por bastão. 2, 4, 5, dupla OH. Ou eu poderia escrever assim: CH3, CH2, 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 C dupla OH. Esse é o pentanal. Letra A. Letra B. Butanodial. 4 carbonos, só ligações simples e 2 carbonilas. Então eu tenho aqui C dupla OH, CH2, ajeitar esse. CH2, CH2, C dupla OH. Letra C. Propenal. Propenal tem uma ligação dupla. Então, vai ser CH2,
dupla CH, C dupla OH. Essa é a única posição que essa dupla pode ocupar. E letra D, 3,5 de metilhexanal. Você faz primeiro a cadeia principal, primeiro, obrigatoriamente, sempre a primeira cadeia principal. Hexanal, então são 6 carbonos na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dupla OH vai começar a numerar por ele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 3, no carbono 5 tem metil. Então, faz o metil para baixo. Poderia ser para cima também. CH3. No carbono 3, no carbono 5. Ok? E o restante completo com os hidrogênios, né? E com as ligações. H, H2H, H2, ligação. Dúvidas nessa questão? Não? Vamos para a última. Existe no mercado um produto denominado casco de cavalo, que é utilizado para tornar as unhas mais duras e resistentes, quando as unhas estão mais quebradiças. Diz, Moisés, qual é a dúvida? Eu vi agora, desculpa. Da oxigenação no sangue? Ah, tá. Aquilo ali é uma previsão, certo? É uma previsão. A partir da pulsação, né? Da pulsação do sangue que está correndo no dedo, seja no dedo da mão ou no dedo do pé, geralmente usa o dedo da mão. Então, mediante a pulsação que dá, o aparelho ele consegue, através da pulsação, perceber, certo? O fluxo, a oxigenação que tem. Porque se tiver uma certa. Porque ele padroniza. Então ele pega, por exemplo, o equipamento ele é padronizado, certo? A partir do momento em que ele coloca o equipamento numa pessoa que está, digamos assim, que fez um exame de sangue e verificou que a oxigenação está num certo padrão. Ah, beleza, Bia, tranquilo. Então ele começa a calibrar o equipamento. Então ele pega algumas situações, algumas pessoas que estão com a oxigenação alterada e ele vai calibrando o equipamento para fazer com que associar o equipamento à pulsação, quer dizer, a quantidade de batimentos, certo, por minuto, ele vai associar uma determinada quantidade de oxigênio. Por quê, professor? Porque quando tem uma certa quantidade de oxigênio, a pulsação ela vai ter um valor. O pulso sanguíneo ele vai ter um valor. Se ele tiver uma menor quantidade de oxigênio, a pulsação vai ser uma quantidade menor. Como assim, professor? Você tem uma certa pulsação de oxigênio, uma certa quantidade de oxigênio no sangue a partir da pulsação do sangue verificado pelos batimentos cardíacos. Tá certo? Então, quanto maior o batimento cardíaco dentro de uma frequência adequada, digamos assim, já tabelada, significa dizer que você tem uma certa quantidade de oxigênio circulando no sangue. Se essa quantidade de oxigênio estiver inferior, mais o organismo não aguenta, não é possível. Pode ter mais? Pode ter mais. O que é que acontece se tiver mais? Aí você já começa a ter excesso de oxigênio e excesso de oxigênio no corpo, o pulmão ele começa a ter problemas. Pode ser que os alvéolos não aguentem e comece a explodir. Tá? Então, ele nunca calibra para mais. Ele sempre calibra no máximo. É tanto que você não vai ter nenhum oxímetro, que é o aparelho que mede a quantidade de oxigênio no sangue, né, a oximetria. Você não vai ter nunca uma pessoa fazendo 100%. Nunca. Certo? O máximo que é equilibrado é para 99%. Mas 100 você não vai ter um equipamento que meça 100, não. Tá bom? Aí, a partir do momento que você tem uma variação, significa dizer que
seu corpo está tendo alteração, seus batimentos cardíacos estão tendo alteração. Consequentemente, a partir desse padrão, é possível perceber que a quantidade de oxigênio presente no sangue não é adequada. Aí, para ter certeza, aí é o que está, é aparente. Para ter certeza, aí o cara faz a oximetria sanguínea, que coleta o sangue da artéria, certo? É o sangue arterial, não é o venoso. Coleta o sangue da artéria, né, do braço. É uma dor infeliz que eu já fiz. Quando eu tive Covid, eu tive que fazer essa coleta. E aí você tem de certeza a quantidade de oxigênio circulando no corpo. Tá bom? Eu sei que já estou apertado no horário, mas só para eu concluir isso aqui. Ó, ele fala o seguinte, ó, o aldeído de menor massa. Aldeído de menor massa. Qual é o aldeído de menor massa? É aquele que só tem um carbono, que é esse aqui, ó. C dupla O H H. Esse é o aldeído de menor massa. Como só tem um carbono, mete. O nome dele vai ser, ó, um dos seus componentes é o aldeído de menor massa. Qual é o nome desse aldeído? Aldeído de menor massa. Como é que eu vou chamar ele? Tá certo? Ele vai chamar oficialmente, o nome dele vai ser metanal. Se fosse o usual, tá? Eu ia chamar de formaldeído ou formol. São nomes usuais. Mas como é o nome oficial que ele está pedindo aí, o oficial, ó, tá aqui, o nome dele vai ser o metanal. Tá bom? Pessoal, encerramos a nossa aula. Eu vou só finalizar aqui a gravação.